Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos falar hoje sobre crianças e adolescentes e suas perturbações mentais. Eita, por quê? Biológico, eu estou falando desse corpo e estou falando do ambiente onde eu estou inserida e estou falando dessas emoções que também é do mesmo corpo. Então, isso tudo se interliga, né? Isso tudo se conecta. E claro que como é que a gente lida com isso, né? Como que a gente trabalha para fazer com que essa criança, esse adolescente, tenha consciência, tá? Do momento em que está vivendo diante dessas perturbações, né? A gente tem até por hábito, às vezes, né, fala, em determinado momento a gente fala coisas sem pensar mesmo, né? Essa é a palavra. A gente fala, nossa, não perturbe o meu sossego, não me perturbe. Então, o que eu estou dizendo com isso? Não tire a minha paz, né? Não tire o meu sossego. Então, para a criança e para o adolescente, é isso. Ela entra num conflito, né, pessoal e que ela não consegue ultrapassar essas barreiras. E não consegue porque ela vai se deparando com muitas, inúmeras situações. Eu posso até elencar aqui, dentre as situações dessas perturbações, quais são as mais que a gente mais consegue perceber, né? Que são coisas que fazem parte da nossa rotina, da rotina das nossas crianças, da rotina dos adolescentes, mas que a gente acaba achando que é normal, que vai passar, que é uma fase, que são os hormônios, e enfim, nós vamos, na verdade, dando nomes para tudo isso, principalmente no caso do adolescente, e nos esquecemos de verificar que tais perturbações podem levar, inclusive, a uma situação muito mais séria, muito mais drástica. Daí a importância de se valorizar muito a questão espiritual, para que a gente entenda, né, e consiga separar, não, que a gente consiga entender, olha, não, isso realmente precisa da conduta de um profissional da área da saúde, precisa da conduta de um profissional da área, né, emocional, né, tratar, né, da mente e também das emoções. Então, como eu disse, nós temos inúmeras situações para que nos chame a atenção. E eu vou tentar aqui fazer um paralelo em cada situação que eu falar, que eu elenquei aqui minimamente 16, né? Então, vejamos como esse assunto é sério, como é importante olhar para isso, como é importante valorizar todo esse processo de amadurecimento da criança, né? Desse desenvolvimento dessa criança, e eu diria, até como profissional da área, eu até diria o seguinte, eu acho que a gente tem que se preocupar com isso já desde a, né, da tenra idade, desde o momento que essa criança nasce, pois nós sabemos que muitas das perturbações que eu irei falar aqui acontecem lá, na hora do nascimento, né? Então, para ver como a coisa é tão séria, né? Que a gente não se dá conta, às vezes, e aí a gente mistura, né? A gente acaba misturando um pouco as coisas. Olha, mas olha, eu acho que isso é uma doença. Tá, pode até ser, realmente, a gente não descarta nenhuma possibilidade, mas pode também ser, né, espiritual. Então, vejamos como tudo isso é tão importante. Olha só uma delas. A criança está sempre sozinha e não tem amigos. Se já viu alguém aqui,
Já percebeu uma criança ficar o tempo todo sozinho? Não. Criança não brinca sozinha o tempo todo. Criança até brinca, né? Mas ela não brinca o tempo todo sozinha. Ela procura seus pares, ela procura seus pais, ela procura seus irmãos, seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor na escolinha, onde ela estiver, tá? Então, se não procura, se ela se isola, algo tem aí. E quais são os amigos, né? Por isso que eu disse que cada uma delas agora vai trazendo para a gente uma reflexão. E quais são os amiguinhos nessa hora que essa criança vai brincar, em que essa criança vai entrar no isolamento total, né? Em que essa criança, com quem essa criança vai conversar? Né? Quais são, né, os fantasminhas, né, que essa criança, né, como que ela vai conversar? Então, é esse momento que ela fica frágil, né? E aí, obviamente, essa parte espiritual abala-se, porque daí, né, os convidados, né, para que façam parte dessa interação com essa criança são outros. Né? Então, a gente deixa essa criança muito solta, né? A gente perde um pouco o fio condutor de como trabalhar para que essa criança interaja, para que essa criança faça parte do contexto e não se isole. E isso eu vou citar aqui também agora, falando um pouquinho também das patologias, né? Eu vou levar em consideração a criança autista. O que acontece com a criança autista? A criança autista, ela fica assim no seu mundo, né? Ela entra, como eu costumo dizer, no seu eu, sim, mas nós podemos acessá-la, né? Nós devemos acessá-la o tempo todo, para que a gente possa convidar essa criança a estar aqui conosco. Né? Quando eu digo estar aqui conosco, é estar nesse planeta, né? Como ser encarnado, como ser que se colocou à disposição da espiritualidade para vir aqui, para ser feliz, para cumprir as suas tarefas como ser encarnado. Né? Então, a criança autista, se analisarmos à luz da espiritualidade, nada mais é de que um espírito que se perdeu, né, no meio do caminho, ficou aí sem essa conexão, né? Então, conecta sempre com o seu eu, muitas vezes não consegue verbalizar o que sente, o que pensa, né? Então, é como se fosse realmente um robô que precisa ser acessado o tempo todo. Então, perceba como tudo isso é bem delicado, né? Falarmos dessas questões. Como é que é acessar a mente, né? Às vezes isso me inquieta um pouco, porque trabalhar com uma criança que não permite o acesso, né? Porque é isso, muitos, né, dos nossos autistas, eles não permitem esse acesso à verbalização, esse acesso à interação. E por que será? Tá? Quem sabe eu ainda escrevo sobre isso, né? Porque realmente é algo que me inquieta bastante. Dentro da medicina, né, dentro das pesquisas que são feitas, sabemos que muitas coisas podem envolver, dentre elas o próprio ambiente. Mas será mesmo que é só isso? Será mesmo que nós não temos aí uma questão, né, espiritual bem latente? E que precisaria de um pouco mais, né, não, eu não diria nem pesquisa, mas eu diria de busca, né, para acessar esse espírito, né? Buscar mais para conseguir acessá-los. Porque uma criança dessa natureza, ela não só é uma experiência para ela mesma, né, para esse espírito, para esse indivíduo, mas para os seus familiares,
para as pessoas que o cercam, né? Então, tudo isso tem uma explicação, né? As coisas não acontecem assim, olha, eu vim aqui, não vou falar, não vou me comunicar. Não é assim. Então, de fato, tem uma questão bem relevante, de acordo aí com todos os ensinamentos de Kardec, né, o Livro dos Espíritos nos traz algumas situações que explicam bem tudo isso, né, como acessar esse espírito, né, que ele possa se comunicar através do afeto, através do gesto, através do carinho, porque se nós pensarmos, é mais ou menos assim, é ensiná-lo a amar, né, e ensinar o outro também a amar, porque nós vamos ter que amar o diferente, né? Então, isso é muito, 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 muito lindo, muito maravilhoso, porque daí a gente começa a entender os desígnios de Deus, né? Como ele nos passa de uma maneira tão sutil, mas que a gente não entende às vezes, né? A gente começa a criar situações, milindres, né? Em torno da situação, tá? Criamos rótulos, preconceitos, e, na verdade, esse seria a oportunidade do acesso, né? O momento em que a gente teria para acessar esse indivíduo, esse ser humano, e para que a gente também aprendesse com isso. Um outro, a criança verbaliza não gostar de si, do seu próprio corpo. Então, aquela criança, né? E adolescente, a gente tem muito, inclusive, isso com os adolescentes, tá? Não gosta do seu corpo, ora tá gordo, ora tá magro, ora tá alto, ora tá feio, né? Cabelo que não está contento. Então, como é que nós devemos ensinar esse adolescente a gostar-se, né, da maneira como é, tá? Fazer com que esse adolescente, essa adolescente aí, consiga se enxergar e perceber quais são as suas qualidades, tá? O que ela ou ele pode contribuir para ser feliz, tá? A criança não tem interesse por nenhuma atividade extracurricular. Então, aquela criança, né, aquele adolescente, eu acho que muito, muito também dos adolescentes, porque eu digo isso, né? Porque criança, o que eu observo muito aqui, né, no meu trabalho, é que criança, o pai diz vai fazer e pronto, muito embora não fosse ainda a melhor das decisões, né, ser algo imposto, mas enfim, acredita-se ainda que a melhor forma de se fazer e de se ensinar é dando exemplo. Então, essa criança precisa seguir alguém, então, nesse caso, vai seguir realmente as orientações dos seus pais, dos seus responsáveis. Mas, no caso do adolescente, eu acho isso bastante sério, porque, assim, um adolescente que não faz um esporte, não anda, dorme tarde, 23 horas do dia, para não dizer as 24, com uso de tela, né? Eu vou dizer 23 horas, porque a gente ainda imagine que uma hora consiga se desconectar. Mesmo assim, sabemos que o uso da tela tem sido dos grandes motivos de pesquisa, né? E de inquietações dentro dos congressos de educação e saúde, porque o uso da tela, ele tem sido algo assim, extravagante, além de extravagante, preocupante e perigoso, né? Muito perigoso. Então, percebe-se que o nosso adolescente, ele não interage mais, né? A conexão do adolescente com o mundo externo não passa de um celular e de um computador. É essa conexão que ele faz, né? Ou ela faz, né? Passa, né? A criança tem alterações do padrão de sono. Sim, imagine uma criança que fica parte do seu dia na frente de um computador,
olhando para a tela de um celular, né? O dia inteirinho fazendo uso disso. Imagine aí como que esse corpo reage aos estímulos. Não reage a estímulo algum, tá? Então, perceba o quanto tudo isso mexe com os fatores biológicos, mexe aí com a parte, né, com as questões biológicas, né, mexe com o corpo. Nesses últimos tempos, né, eu não vou nem dizer que pós-pandemia, porque não é pós-pandemia, tá? E eu posso dizer isso que, de fato, são nesses últimos anos para cá, nós temos muitos casos de crianças com problemas, pasmem, mas com problemas motores, né? Mas como assim, Genesi, problemas motores? Sim, problemas motores, né? Psicomotores. As crianças não sentam, elas se curvam, tá? Porque elas ficam deitadas, curvadas nas suas camas, né? Para ter acesso ao celular. Elas vão na hora de jantar, né, na hora de se alimentar, elas vão com o celular. Então, elas ficam comendo, o ato, né, comer, né, e ficam clicando o tempo todo. Então, o dedo funciona muito mais ali, né, do que esse ato motor de se alimentar, olhar o que está comendo, perceber o que está comendo, né? Então, não tem mais isso. Então, a criança não anda, a criança não faz exercício físico, então tem muito mais problemas posturais, tem muito mais problemas motores, né, voltados para dores, tudo isso por quê? Muito mais uso de tela. E, na verdade, sabemos que esse é o momento do maior perigo, né? Na verdade, a gente brinca até que dizendo, né, onde mora o perigo, porque o acesso aberto a todas as informações, e essas informações, elas abrem aí também a mente para isso, né? Para deixar chegar todo tipo de energia, né? Então, essa criança, esse adolescente com uso de tela em demasia, fica aberto, né? É um canal aberto para chegar todo e qualquer tipo de energia, positivas, negativas, influências, tá? Fica fácil, o domínio fica fácil. E aí começa-se a ter uma criança com perturbações, dores de cabeças constantes, dores de estômagos constantes, tá? Crianças que não reagem, né? São crianças apáticas, crianças que o nível cognitivo é muito baixo, tá? Então, dentre todas essas situações, temos patologias, não vamos descartar, temos, tá? Mas grande parte das situações que nós temos hoje, tá? Dos adolescentes são questões espirituais, questões que precisam ser reavaliadas, questões que precisam ser melhor orientadas, né, pelos seus familiares, pelas pessoas que cercam esses adolescentes. E o sono é uma delas. Qual é o momento, meus queridos, que a espiritualidade, né, que os nossos mentores têm de acesso? Claro, acesso sempre, mas o que eu quero dizer é que é o momento assim que acessa, né? É o momento em que a gente se acalma, é o momento em que a gente dorme, né? É o momento de transmutar essa energia, né? Dessa troca, de trabalhar, de fazer com que esse espírito possa ter todos os acessos bons ou não bons, né, ruins aí, durante o sono. E aí nós temos um adolescente que não dorme nunca, né? Então, como é que esse adolescente fica?
se não tem nenhum momento que esse adolescente descansa seu espírito, né? Que deixa seu espírito trabalhar. Não tem nenhum momento. Então, claro, nós vamos ter perturbações das mais variadas, tá? Crianças que têm alterações no apetite. Bom, acabei de falar aí do adolescente, a criança também não é diferente, né? A criança, ela vai perdendo o apetite, não come porque quer assistir o melhor desenho, não come porque quer ficar um pouquinho mais no celular, não come porque agora é a hora daquele programa que ela assiste todos os momentos, e aí a situação vai, né? Então, não tem como ser uma criança saudável se aquilo que é prioritário para que ela se mantenha saudável, seu corpo físico saudável, para que ela tenha uma mente aberta para receber conhecimentos, né? E aí entra também não só a questão da espiritualidade, mas aberta para estudar, para abrir a mente para novos conhecimentos. Então, cognitivamente, essa criança não deixa ser acessada, né? Nem o lobo cerebral dela consegue acesso, porque não está aberto para isso, né? E aí, quem nessa hora que precisa estar atento? Os pais, os responsáveis, as pessoas, né, os profissionais que cuidam dessa criança, para que essa criança entenda que é preciso descansar, que é preciso comer, né, que ela precisa respirar adequadamente. Nós já não fazemos isso de forma correta, mas aí o que acontece agora? A gente deixa também que nossas crianças, né, e os nossos adolescentes façam o mesmo. A criança tem problema de concentração. Pois é, né? Quando a gente não consegue acessar os neurônios, a gente acaba acessando os nervônios, né? Ou seja, né, os pais acabam ficando à beira, né, de um estresse, à beira de um estado de nervos, como alguns falam, né? Por isso que eu falo nervônios, porque nós vamos ficar muito irritados, muito bravos com tudo isso, e aí a gente assim, puxa vida, mas não se concentra, é disperso, vive no mundo da lua, de fato vive, tá? Casos como esses que nós estamos falando, as crianças e os adolescentes vivem. Pode ser uma patologia, Genesi? Ok, pode ser sim, tá? E das mais variadas, tá? Nós podemos ter um caso de TDAH, por exemplo, nós podemos ter um caso de deficiência intelectual, por exemplo, nós podemos ter um caso de uma criança sindrômica? Sim, é visível, tá? Porque síndrome, elas são visíveis, é mais fácil de se entender. No entanto, o nosso acesso, né, o acesso do adulto, o acesso do profissional para essa criança é restrito. E muitas vezes é restrito porque o adulto não também abre para acessá-las, tá? Então, aí também não é só da criança, passa a ser um comprometimento do adulto, né? Dos adultos que cercam essas crianças, né? Que cercam esses adolescentes. Então, do que eu estou falando aqui? Eu estou falando da família, eu estou falando pai, mãe, irmãos, eu estou falando aqui de tios, eu estou falando aqui de professores, eu estou falando aqui de amigos, eu estou falando de acesso, né? Acessar o quê? Né? Acessar a mente, acessar, cuidar, né? Estar presente, abrir para. Né? Não é isso que a gente faz com o computador? Eu vou acessar tal site, eu vou entrar em tal lugar, né? Não é assim a linguagem? Então, assim também é com o nosso cérebro, né? Nós não deixamos mais também com que as nossas crianças nos acessem.
Por que que não consegue nos acessar nunca? Porque nós estamos sempre muito ocupados com todas as nossas obrigações diárias. E aí a criança, como ela segue exemplo, né, ela também não se permite acessar. E aí a gente pensa sempre, bom, então estamos diante uma doença, estamos diante de uma criança que traz aí uma patologia? Pode ser, de fato pode ser. Mas pode ser também que junto com essa patologia nós tenhamos situações espirituais. Então, uma coisa não exclui a outra, tá? Muitas vezes sabe-se que quando uma família tem, né, ou segue toda uma filosofia religiosa, as crianças que também têm acesso vão ser crianças mais tranquilas, crianças mais conscientes, tá? É claro que isso não vai excluir o fato de ser criança, tá? Eu não estou dizendo isso, não. Criança é levada da breca mesmo, criança tem que correr, tem que brincar, criança fala bobagem, criança fala errado, criança, né, faz manha, faz birra, tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento dessa criança. Mas tem coisas que são sutis e dá para perceber. Ai, a minha criança vive sempre doente. Ok. Então, doente, trata com o quê? Com o médico. E depois, com o quê? Vamos olhar para essa parte espiritual. Vamos ver como é que está, né? E isso cabe para qualquer religião, para qualquer filosofia religiosa, né? Pensar, olha, o que estamos deixando de fazer? Se nós somos os exemplos, então, né, estamos deixando de fazer a nossa atividade para que essa criança possa fazer a sua lição, né? Bom, criança que chora frequentemente sem motivo. Como eu brinco, criança que chora porque está feliz, criança que chora porque está triste, criança que chora para comer, para dormir, criança que chora para tudo. Muito cuidado. Vamos perceber que momentos essa criança chora, tá? Do dia, é qualquer momento. Essa criança tem medos, essa criança tem tristezas, né? É uma criança apática, é uma criança que sente dores constantemente. Então, vamos ficar atentos a esse choro. É o choro da manha, é o choro da birra, ou é aquele choro sentido, né? Parece assim que está faltando algo. De fato, pode estar faltando algo, né? Então, nós também precisamos abrir espaço para que essa criança traga para a gente o que ela sente e que a gente também possa fazer essa releitura, né? Porque não dá para o tempo todo relegarmos todas as nossas responsabilidades para mãos de terceiros. Não dá para fazer isso o tempo todo, né? Não dá para a gente, em outras palavras, jogar aquilo que é responsabilidade nossa nas mãos de uma outra pessoa, né? Então, criança que tem sentimento de culpa, criança que pede desculpa o tempo todo. Ai, desculpa, eu bati. Ai, desculpa, eu caí. Ai, desculpa, eu chorei. Ai, desculpa, eu deixei cair, eu quebrei. Desculpa, 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 desculpa. Então, tem criança que ainda não satisfeita em pedir desculpa, ela faz todo um coro, né? Desculpa, 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 desculpa. Porque... Aí você, tá bom, né? Então, assim, desculpa do quê? Do que essa criança está pedindo desculpa? Veja, pessoal, desculpa, né? Eu estou precisando pedir desculpa aqui, agora, desculpa para alguma coisa que ficou lá atrás, né? Principalmente a criança, ficou lá atrás, eu preciso me desculpar, eu preciso né, agora, me perdoar, para que, né, se tenha chance de ser perdoado,
e para que eu também aprenda a perdoar. Então, qual foi a missão dessa criança aqui? Ela chega para nós com tudo isso, com toda essa bagagem, né, de informações, reencarna com toda essa bagagem, tá? Embora não saibamos de nada disso, e ainda bem, né, que não sabemos, mas essa criança, esse adolescente chega com toda essa bagagem, tá tudo ali na sua mala, pronto para ser acessado a qualquer momento, tá? No momento ideal e correto para isso. No entanto, muitas vezes, como eu disse, a questão do desculpa, desculpa, desculpa. Então, o que está precisando ser perdoado? O que está precisando, né, de acolhimento, de cuidado, né? Porque é ser cuidado. E o principal, o autocuidado, né? O autocuidado é ensinar essa criança que ela não precisa pedir desculpa o tempo todo. Né? Que se ela errou, ela pediu desculpa, ok, resolvido. Né? Da mesma forma, é cuidar, né? Cuidar desse corpo, cuidar dessa mente, desses pensamentos, né? Trabalhar sempre com o adolescente com a possibilidade dessa reforma íntima. Eu não preciso nomear, eu não preciso dizer, olha, hoje nós vamos fazer a reforma íntima. Não preciso. Né? É só trabalhar. Trabalhar como? Envolver esse adolescente, né, em situações cotidianas. Ai, mas como se faz isso dentro de um centro espírita, né? Não precisa. Ao sair com o filho de casa, com a sua filha de casa, há inúmeras situações que são expostas todos os dias para nós. Todos os dias. Uma delas, tá, é o farol, é o trânsito, onde eu me deparo com outros, né, outras pessoas, outros espíritos, outros seres humanos, que também precisam do nosso olhar, que também precisam do nosso muito obrigada, né? Que bom que você está aqui, que eu posso ajudar. A oportunidade que nós temos de ajudar, a oportunidade do outro de ser ajudado e a oportunidade de ensinar para os nossos filhos, para nosso adolescente, para nossa criança, que como se faz para ajudar o outro. Que eu não preciso ter riqueza material para eu poder ajudar o outro. Que é possível ajudar o outro sem ser rico, porque às vezes eu ouço muito assim das crianças aqui no consultório. Olha, quando eu ficar rica, eu vou ajudar muito meu pai e eu vou ajudar as pessoas. Então, essa é a hora que a gente tem que aproveitar. Olha o acesso, abriu o acesso. Então, vamos trabalhar agora com essa criança. Vamos dizer para essa criança, para esse adolescente, você não precisa ficar rico, né? Para que você ajude o outro. Há um caso, né? Eu gosto de contar histórias, gente. Aqui no meu trabalho, no meu consultório, de uma avó que traz seu neto a todas as sessões, e sempre há, né, uma fala bastante preocupante dessa avó que, Genesi, no mundo em que vivemos, em que esses nossos adolescentes não fazem nada, né, não guardam um calçado, né, um sapato, não guardam uma toalha pós-banho, enfim, infelizmente não fazem nada. E eu sei muito bem que essa avó gosta, né, de café. Então, olha o que eu faço. Eu preparo um café antes dela chegar, né, ao consultório, né, se prepara o café aqui para todos, né, não é só para isso, mas para todos. Eu tenho café. E a hora que ela chega, eu preparo esse café numa bandeja e eu faço o neto levar até onde ela está. Tipo assim, olha, agora você vai levar o café para a avó, tá? Então, ele leva a bandeja com o cafezinho para a avó até onde a avó está. E aí, um dia,
eu escutei a avó falando assim, puxa vida, até que enfim eu vi você fazendo uma gentileza. Então, pessoal, é um exemplo que eu usei aqui, cotidiano, uma coisa simples, uma coisa básica, né? Mas o mais gostoso de tudo isso foi o que a avó falou depois, né? Em que a avó disse assim, olha, Genesi, ele não faz absolutamente nada em casa, absolutamente nada, eu tenho que ficar o tempo todo, inclusive chamando atenção para a organização da mochila escolar. E aí eu percebo aqui que quando você dá um comando para ele, de fato, ele cumpre, né? Ele faz. E ele chega lá com aquele café para mim, todas as vezes que vai levar, né? Com uma satisfação, né? De só, estou levando, como se diz, estou levando o café para minha avó, né? Percebam nesse exemplo a mudança de olhar, né? Pelo entorno, olhar as situações que a gente está exposta todos os dias, a todo momento, né? Então, deixar alguém entrar na sua frente quando você vai adentrar em algum lugar, agradecer por tudo que chega para você, agradecer até. Infelizmente, gente, eu digo infelizmente porque eu sei que é muito difícil isso que eu vou dizer, tá? É muito difícil a gente agradecer até as coisas que não são boas, e a gente precisa agradecer. Por que que precisamos agradecer? Porque são com essas coisas que nós vamos aprender, porque são com essas situações que vivenciamos no nosso cotidiano, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os adolescentes, que nós vamos crescer, que nós vamos evoluir, né? A criança tem sentimento de culpa, né? Então, aquela criança que acha que é um peso na família, a criança que acha que não deveria ter nascido, aquela criança que quer morrer, né? Aquela criança que não quer estar ali. Meus queridos, apenas um espírito que veio, que chegou até nós, mas que não queria estar aqui. Fez tudo para não estar.